é o trabalho mais emocionante do mundo, tenho que confessar. Os casos são sempre os mesmos, só os clientes variam. E no início não havia nada com aquele cliente que me fizesse pensar o contrário. O senhor tem experiência em encontrar pessoas desaparecidas? Claro, é a minha especialidade. O sócio? A esposa? O filho? Eu vou ser sincero. O senhor é o 6º detetive que eu procuro e todos os seus colegas recusaram o meu caso. Os casos difíceis também são a minha especialidade. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso que encontre alguém. Se o senhor aceitar o caso já, sem saber os detalhes nem a identidade da pessoa em questão, eu te dou, agora mesmo, R$5.000. Esse dinheiro é teu, independente do resultado da investigação. No entanto, se encontrar a pessoa em questão, eu te dou R$50.000. Com uma condição. Se pegar esse dinheiro agora, não pode mais voltar atrás. Foi claro? Sim. O senhor quer que eu assine algum contrato? Isso não é alguma coisa ilegal, é? Não que fizesse alguma diferença. Não, longe disso. É apenas um caso um pouco diferente, como o senhor vai ver. Mas nada fora da lei. Tá certo. Diga, quem o senhor quer que eu encontre? É alguém que desapareceu quando eu tinha 5 anos. E desde então nunca mais o vi. Eu quero que o senhor encontre meu amigo imaginário de infância. Depois daquilo, eu só conseguia tirar 2 conclusões. Em primeiro lugar, um de nós era louco. E em segundo, não era eu. O senhor tá brincando comigo? Não vai me dizer que o senhor nunca teve um quando era pequeno. Na verdade, até tive um coelho azul chamado Tobias. Mas isso não vinha ao caso. Ô, seu Arthur, esse seu problema me parece não ser exatamente a minha especialidade. Isso me parece um caso mais de foro psiquiátrico, o senhor não acha? Foi justamente o meu psiquiatra que me recomendou que eu procurasse um detetive. Além do mais, o senhor já assinou o contrato? Ele podia ser louco, mas não era burro. O senhor quer me dizer que um psiquiatra recomendou que o senhor procurasse um detetive particular, é isso? Mais ou menos. Durante uma sessão, ele me sugeriu que eu tentasse encontrar a minha criança interior. E que forma melhor de fazer isso do que buscar o meu amigo imaginário de infância? Sim, mas se o seu amigo é imaginário, como diz a palavra, ele está na sua imaginação. Como é que eu vou entrar na sua imaginação? Senhor Samuel, no momento em que aceitou esse caso, as questões semânticas e metafísicas passaram a ser um problema seu. Tá certo. Vamos começar. Eu vou precisar de uma descrição detalhada do seu amigo. Claro. O nome dele era Cornelius. Ele era um palhaço. Ele usava um chapéu pontudo feito de jornal. Ele tinha um malmiquer na lapela do casaco e o cabelo dele era todo encaracolado. Mais algum detalhe? A última vez que o indivíduo em questão foi visto? Assim, foi no quintal da nossa antiga casa em Viamão. O meu pai me chamou para dentro e disse que queria ter uma conversa séria comigo. Quando voltei, o Cornelius tinha desaparecido e desde então nunca mais o vi. E mais algum detalhe marcante sobre o Cornelius? Sim. Ele tocava sanfona muito bem. Agora me diga, quem é o palhaço nessa história? Eu não sabia nem como fingir que trabalhava naquele caso, mas devolver o dinheiro certamente não era uma opção. Me ocupei com outras coisas, outros casos. O bom nesse trabalho é que tem sempre alguém traindo alguém. Às vezes, o melhor modo de resolver uma situação é esquecer dela, deixar a mente trabalhar em segundo plano. E visitar meu irmão era a melhor forma de fazer isso. O cara era insaciável. Além da esposa, da
amante, ele ainda pegava a secretária e a professora junto. Nossa. Como é que tá? Ei, cuidado com o Deco! Que Deco? Vocês compraram um cachorro? Não, o Deco não, tá vendo? Deco. É o teu amigo imaginário, né? Aquilo já era perseguição. Me diz uma coisa, Gonçalo. Será que dá pra perguntar pro Deco se ele conhece o amigo imaginário do meu cliente? Ué, pergunta tu pra ele. Eu perguntar pra ele? Deco, tudo bom? Por acaso tu conhece um palhaço chamado Cornélios? Ele tem um cabelo encaracolado, um chapéu de jornal com uma ponta aqui no meio, uma flor na lapela. Hein? O que ele tá dizendo? Que se conhecem de vista. Sério? Ele teve uma ideia. Vamos perguntar ao Sabe Tudo. E quem é o Sabe Tudo? É o amigo imaginário do Luiz. E o Luiz é de verdade, eu espero. É sim, ele é nosso vizinho. Vamos lá perguntar pra ele, tio. Vamos. Sempre que a professora faz uma pergunta, o Luiz é o primeiro a responder. É? É porque o Sabe Tudo diz pra ele todas as respostas. É por isso que se chama Sabe Tudo. Oi, tu que é o Luiz? Luiz Fonseca, muito prazer, senhor. E tu que tem um amiguinho que sabe tudo? Isso. Ah, tá. Onde ele tá? Tá bom. Eu posso fazer uma pergunta pra ele? Pode. Então tá. Seu Sabe Tudo, boa noite. Eu tô procurando um palhaço chamado Cornélios. O senhor pode me ajudar a encontrá-lo? Genial! O que ele disse? Sabe Tudo já descobriu um jeito de encontrar o palhaço. É muito simples. Basta encontrar alguém que tenha um amigo imaginário que seja um super-herói. Depois, basta mandá-lo sobrevoar o mundo todo, até ele encontrar o seu palhaço. Genial. Na maioria das vezes, o meu trabalho é esperar que alguma coisa aconteça. Jaime. E aí, Samuel? E aí? E aí, cara? Tio, vem comigo. Pai, eu quero mostrar uma coisa pro tio. A gente já volta. Tá certo, vamos lá. Não compra nenhuma besteira, Samuel. Tá bom, Ele já almoçou. Tranquilo, Jaime. Tio, essa é a Carla. O amigo dela é um super-herói. Ele é o quê, fofinha? É o Capitão Bolinho? Não, é o Super Batata. Super batata? Uma batata voadora, é isso? Não, voador ele não é. É tipo uma batata saltitona. Ele tem até uma capa. É um super-herói de verdade. Tio, o Super Batata diz que pode ajudar. Ele precisa ser atirado no chão com muita força. E tem que ser tu pra fazer isso. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Super Batata. Tio, o Super Batata é do meu tamanho. Claro. Tio vai jogar o Super Batata. Vamos lá, opa! Toim! Peguei! Pegou! E aí? Mas ele não conseguiu subir tão alto. Tem que jogar com mais força. Ah, tá bom. O que vocês estão fazendo? Samuel. Não tá muito velho pra essas coisas, não? Eu tô, né, Jaime? Fazer o quê? Vamos lá. Vai, Uma alto vez e avante! Uau! O que a gente tá olhando exatamente? O Super Batata. Olha lá. Ei! Ele tá vindo, descendo. Então tá. Pega. Atenção! Uá! Pegou! O que ele disse? Que viu um palhaço igualzinho ao Cornélios numa outra praça, perto daqui. E ele está sozinho e triste. Ah, e ele está tocando sanfona. Então, Samuel, meu irmão, às vezes eu não te entendo. Depois a gente fala, Jaime. Vem, Gonçalo, vamos Valeu, lá. tchau, Gonçalo. É muito bonito.
isso que o senhor está fazendo? Ah, não, isso aí é só pra alegrar a criançada. Não acredito em nada disso, não. É uma pena. Jaime, peraí! Ô, Gonçalo, como é que tu sabia que o Cornélio tocava sanfona? Ué, foi o Super Batata que viu. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é por me ajudar nesse caso. Compra um brinquedo bem bonito, tá? E essas aqui, são pro Deco! Valeu, tio. Mas ele disse que prefere depósito enquanto o cheque nominal. Tá bom, Deco. Pode deixar que segunda-feira eu faço. Seu Arthur, tudo bem? Samuel. Eu acho que eu encontrei o seu amigo, Cornelius. Então? Cornélios! Se tem uma coisa que eu não aguento ver é um homem adulto chorando. Mas a verdade é que se ficasse ali mais um pouco, seria eu que começaria a chorar. Só o que eu queria agora era chegar em casa e dormir. Mas eu não enxergava mais a rua. Só via o Deco com aquela cara de gato malandro, de jeans e camiseta. Eu vi o sabe-tudo, dando explicações atrás dos seus óculos redondos e enormes. O Super Batata, pulando de um lado para o outro, com a capa ao vento. E acima de tudo, escutava a valsa tocada na sanfona do palhaço Cornélio. Quando dei por mim, não estava em casa, mas em frente ao prédio do meu escritório. Não sei por que parei o carro. Não sei por que subi. Pois não? Posso ajudar em alguma coisa? Na verdade, em nada. Eu estava atrás de uma pessoa desaparecida. Um menino que perdi há uns 30 anos atrás. Mas agora acho que já o encontrei.